Boa noite. Boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem entra no outro horário e quem assiste no outro horário. Eu sou Sheila. Eu sou Estevam. E nós ajudamos você a assumir o protagonismo da sua vida. Somos facilitadores de biodança. Facilitadores de biodança e através do sistema evolutivo, que é a biodança, ajudamos vocês a assumir o protagonismo da própria vida. Falamos de Brasília, estamos em Brasília e facilitamos grupos de biodança aqui na Asa Norte. E hoje vamos fazer uma live, bate-papo com a Rosângela. Rosângela é nossa participante de grupo de biodança. E a Rosângela vai nos falar um pouco da sua experiência. Ela faz biodança há bastante tempo, né? E vai falar um pouco da importância, dos benefícios que a biodança trouxe para a vida dela e da experiência dela como um todo. Aguardamos, ela deve estar entrando. Opa! Hello. Olá! Eu vendo. Vocês estão me ouvindo? Bem. Perfeito. Ótimo. Só que quando um dos interlocutores fala, é bom fechar o microfone para não dar para não dar um eco, dar uma interferência. Então, bem-vinda, Rosângela. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, sua imagem está ótima. Muito bom, também o volume, sim, do som está muito bom. Fabrício entrou também, bem-vindo, Fabrício. Vitor também entrou. Boa noite. As pessoas estão chegando, a gente vai dando as boas-vindas. É um bate-papo descontraído. Hoje a nossa convidada de honra é a Rosângela, que dança com a gente no grupo regular. E a Rosângela vai nos contar um pouco da sua experiência em biodança. Ela que já faz biodança há bastante tempo. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa experiência. O espaço é todo seu, Rô, todo seu. Obrigada. Obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? E então, assim, eu fico feliz de estar aqui para poder falar de biodança, que eu acho muito legal esse trabalho de vocês, né? Que vocês estão fazendo no YouTube, no Instagram, né? Que é de mostrar o que é a biodança de verdade, porque quem está fazendo biodança é quem sabe de verdade o que é biodança, né? E eu conheci a biodança em 1998, né? E eu conheci a biodança através da minha terapeuta na época, Sônia Reis, que ela era minha terapeuta. Eu busquei a terapia com ela porque eu sabia que ela dava biodança e eu achava que a biodança era a resposta para o meu problema na época. Na época eu estava muito doente, quase sem mexer os braços, e era muito difícil a situação, e eu sabia que eu tinha que fazer uma terapia corporal, né? E eu já tinha ouvido falar da biodança, que talvez fosse um bom trabalho para mim. E aí eu procurei ela exatamente por isso, porque ela trabalha com biodança. Foi uma coisa muito boa para mim, porque eu fazia terapia com ela num dia e fazia biodança com ela no outro, né? Então era sempre muito bom. Eu já ia com a coisa meio trabalhada lá, né? Quando eu chegava na terapia, eu tinha um monte de conteúdo que tinham vindo da biodança. Então, assim, a biodança é muito terapêutica. Toda vez que eu recomendo biodança para qualquer pessoa, eu falo, a biodança não é terapia, mas é mais terapêutico do que muitas terapias que a gente conhece. Então, é um trabalho de desenvolvimento pessoal, um trabalho de relacionamento, é um trabalho onde você não só a gente se conhece, mas a gente vai conhecer do ser humano. O facilitador de biodança não tem que necessariamente ser psicólogo, né? Como no meu caso, eu busquei uma psicóloga que trabalha com biodança, mas não tem que.
né? Basta que ele que seja interessado no conhecimento humano. Isso é suficiente porque ele vai ter aprender essa percepção fina de como cada um vai se movimentando, né? E a biodança, toda vez que eu convido as pessoas para biodança, a pessoa fala assim, mas eu não sei dançar, né? Ou fala assim, eu não tenho coordenação. Eu falo, alguém com menos coordenação que eu, é difícil. Eu também não tenho coordenação para dançar em grupo, assim, em dupla, né? A dança que a gente conhece, né? A dança de salão, que tem o passinho, né? Mas eu fiquei encantada com a biodança desde a primeira aula, porque tudo que eu precisava naquele momento era me movimentar de volta, né? Tá dentro da vida, porque eu estava parada, eu estava afastada de trabalho, eu sou psicóloga, eu não estava trabalhando com psicologia, eu estava doente, né? E aí, por conta dessa doença, que eu fui conhecer a biodança, já tinha ouvido falar antes, mas não tinha me interessado. E é interessante como a primeira aula, o primeiro encontro, geralmente num grupo de iniciante, é uma coisa bem lúdica, né? Para mim foi o máximo, que era só isso que eu estava precisando. Eu descobri que eu estava precisando brincar um pouco, relaxar brincando, ser criança, né? Então, para mim foi muito bom o primeiro encontro, né? Aquilo de brincar, de ir para o chão, né, de fazer coisas engraçadas, para mim foi o máximo aquilo, né? E aí eu percebi que eu mexi meus braços de um jeito que eu não estava mais mexendo. Aí eu falei, nossa, olha só que negócio mágico. E aí eu fui crescendo com essa coisa. E na biodança tem algumas vivências, eu tenho ainda o costume antigo de falar exercício, né? Mas algumas vivências, né? Que uma delas que eu acho assim fundamental, que eu acho assim o achado da biodança, o caminhar. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam, mas caminhar é uma coisa tão simples. Eu falo, é simples, mas a gente não se dá conta. E depois que eu comecei a fazer biodança, eu comecei a me dar conta de como é que eu estava caminhando. Que coisa feia que era aquilo. Eu estava caminhando de cabeça baixa, eu estava caminhando com os braços parados, eu estava sem energia, né? E na biodança, com essa variação de caminhares, né? E que eu ouvi uma vez, Rolando Toro falando do caminhar num encontro que a gente fez, tinha um monte de facilitadores, onde ele pegou um facilitador pelo braço e falou assim, ei, você está caminhando de costa, para onde você está indo? Caminhar é para frente, caminhar de costa, só se for na brincadeira com criança, e assim mesmo normalmente não tem. A criança só corre para frente, né? Só anda para frente, né? E aí eu falei assim, olha só, não tinha me dado conta de quão importante é caminhar e prestar atenção no próprio caminhar, né? Que tipo de caminhar que eu estou fazendo, né? Eu vou abrir um parêntese aqui sobre um atendimento que eu tinha há muitos anos atrás. Eu peguei um rapaz, o rapaz chegou para fazer terapia por um motivo de relacionamento. E ele é muito alto, tinha acho que 28 anos, 27. Ele mancando. E eu não dei muita importância para aquilo, porque aquilo não era o foco da terapia dele, né? E aí, ao longo dos meses, ele foi piorando, mancando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até que um dia eu me incomodei com aquilo e falei, escuta, o que houve com o seu caminhar? Por que você está mancando tanto? Aí que ele me contou a história dele, que
que foi aquele mancado dele é que ele tinha uma prótese do fêmur. E essa prótese tinha sido colocada quando ele estava no final da adolescência, tinha sido avisado para ele que ele teria que trocar a prótese. E ele teve que colocar uma prótese do fêmur porque ele teve um câncer e demorou muito para colocar essa prótese, aliás, para tratar, até que teve que fazer uma substituição do fêmur, né? E aí ele ficou com essa prótese, ele cresceu mais e já estava com quase 30 anos, quer dizer, a prótese estava passando da hora de trocar, né? E aí eu chamei a atenção dele, eu falei assim, escuta, você vai deixar de novo a tua vida de lado e vai deixar voltar esse câncer, se for o caso, não sei se volta, mas ele estava deixando a coisa, quando ele buscou o médico, ele já viu que estava bem crítica a situação, né? Então, assim, uma coisa que a gente vai sempre, por que eu estou te dizendo isso? Porque nós vamos esquecendo da gente. A gente se esquece da gente e a gente deixa passar o dia da consulta do médico, adia, né? Troca a consulta. E isso tudo tem a ver com caminhar na vida. Como é que eu caminho na vida, na minha vida? Como é que eu levo a minha vida? Para onde que eu estou indo? E a biodança me ensinou nesses caminhares, né? Cada caminhar que tem um jeito diferente, né? Quando a instrução é dada na aula, ela sugere o caminhar, né? O caminhar alegre. Como é que a gente faz um caminhar alegre, né? Como é que a gente caminha com determinação, né? Tudo isso, e aí tem a música adequada para isso. Cada caminhada desse, a gente precisa estar prestando atenção. Ora, eu quero realizar alguma coisa na minha vida, que jeito que eu estou caminhando para essa coisa, né? Eu estou indo com determinação ou eu estou indo meio mole, assim, não estou tão certa disso, né? Então, assim, a fala do Rolando nesse dia também, corrigindo o movimento, que eu achei interessante aquilo, que eu nunca tinha visto, né? Corrigindo o movimento daquela pessoa que era, inclusive, um facilitador, né? Eu falei assim, olha como faz sentido a gente prestar atenção para onde é que eu estou indo. O que é isso que eu estou fazendo? É um caminhar, mas eu estou indo para trás? Né? Então, isso mexeu muito comigo. Desde sempre. Rosângela, tem mais pessoas entrando, e a gente quer dar boa noite a todas elas. Sejam todas bem-vindas. Peixoto, Renata, Yoga, da Sete, Isabel, Lima, Lima, não sabemos quem é, Mansão de Minas. Mansão de Minas é um local lá. Peixoto. Sim. Marcele Oliveira entrou. Todos sejam bem-vindos à nossa roda. Estamos aqui batendo um papo com a Rosângela e ela está nos falando da experiência dela, que é muito rica. A Rosângela tem bastante tempo que faz biodança, em biodança. E você estava falando desse primeiro contato com a biodança, Rosângela. Quais foram os primeiros assim, benefícios? Qual foi o momento em que você percebeu, né, que havia ali os primeiros benefícios? Além disso que você já relatou, né? Sim. Benefícios que eu digo no primeiro dia. No primeiro dia, né? Na chegada você já notou o movimento no braço, né? Você colocou a questão do caminhar. Mas eu digo assim, do ponto de vista de transformação na concreta. Que se mantiveram, né? E que foram transformando, voltando aos eixos, digamos assim. E aí? Bom,
as primeiras impressões que eu comecei a ver os benefícios, eu nunca fui tão boa assim de relacionamento. Eu sempre fui muito fechada. Então, os primeiros benefícios foram esses, né? Que eu comecei a perceber, que eu comecei a ver mais as pessoas, deixar as pessoas chegarem mais perto, né? Tinha muito tempo que eu não namorava, voltei a namorar, né? Isso é importantíssimo. Então, assim, essas foram as primeiras impressões, assim, as mais óbvias, né, que surgiram, porque as outras foram mais percepção minha, né, mas eu melhorei muito a minha relação com a minha família, né, melhorei muito também, assim, eu voltei a atuar na psicologia, né, me interessei pela teoria da biodança, fui fazer escola, fiz a formação, nunca me titulei, porque aí no meio do caminho vieram outras formações e outras preferências também, né? Mas principalmente que eu acho foram os relacionamentos, melhoraram muitos, todos. E mais ainda com a família, porque aquilo que eu estava fazendo lá na biodança, eu estava prestando atenção, eu falei assim, gente, há quanto tempo eu não faço isso com a minha família, com as pessoas da minha família? Quanto tempo que eu não abraço? E o meu abraço, que abracinho mais xoxo que era aquele, né? E aí a biodança me ensinou a abraçar, me ensinou a olhar nos olhos, que eu sempre olhei muito nos olhos, para mim isso sempre foi muito importante, mas eu estava deixando de olhar nos olhos as pessoas que eram muito mais importantes para mim, né? Então, assim, isso eu acho que foi, assim, uma mudança radical na minha vida. E a mudança de deixar as pessoas se aproximarem de mim também foi muito importante. Porque, às vezes, a gente vai se distanciando, quando vê, a pessoa começa a ficar só e não percebe que ela que se afastou e não, né, os outros se afastaram dela. E normalmente a pessoa ainda joga a culpa nos outros, né? De que fulano que é assim, cicrano que é assado, né? Não era o meu caso estar jogando culpa nos outros, não, porque eu estava vendo que era eu mesma, né? Por isso que eu já busquei a ajuda desde sempre, né? Mas naquele momento, os exercícios de fluidez eram muito importantes para mim. Porque a fluidez, aquele abertura de peito, que, gente, aquilo para mim era fundamental. Eu estava vendo que eu estava assim, fechada em mim, e mesmo assim, não estava me olhando. A partir da biodança, eu comecei a me ver também, me olhar no espelho, de verdade, né? Olhar as minhas características, não só físicas, mas as de comportamento mesmo. Então, isso tudo, para mim, fez a maior diferença, e eu vejo todas as pessoas que eu sugiro que faça biodança, algumas pessoas, os meus clientes, geralmente eu recomendo, né? E quem faz, nossa, dá um salto assim na vida que é impressionante, a qualidade de vida supera muito ao que estava antes. Isso tudo, eu fico muito impressionada como é que uma teoria que quase ninguém sabe ainda é tão rica, né? É tão rica, porque eu estudei já várias outras teorias e eu acho que fica meio fechadas numa vertente só. E a biodança abre, amplia. Literalmente, quando a gente fala é uma ampliação de consciência, é muita ampliação, né? Esse trabalho em grupo que a gente faz, né? Essas coisas, as rodas, para mim, é muito importante. Todas as rodas. É engraçado quando as pessoas falam, mas sempre tem que começar com uma roda. Eu falo, gente, desde que a humanidade existe, tudo começa com uma roda, né?
toda festa começa com uma roda. Quando a gente vai falar com um grupo, a gente põe um grupo em roda, né? Então, o nosso trabalho é em roda o tempo todo. E em roda, por quê? Porque não tem ninguém melhor que ninguém, né? E a gente consegue ver todo mundo na roda. E as rodas na biodança, as rodas de olhar, para mim, é assim, o máximo. Porque roda de olhar e que a gente vê que a maioria tem dificuldade, né? E às vezes a gente começa com muita dificuldade de olhar. Eu não tinha dificuldade de olhar, porque eu sempre gostei muito, eu sempre achei os olhos uma das partes mais bonitas do rosto da gente. Né? Eu fico encantada com os desenhos dos olhos, as cores, a íris, como é o desenho dela, né? O movimento que a íris faz quando dilata e quando recua. Eu acho isso o máximo. Eu sempre gostei disso. Mas a maioria não dá conta de olhar nos olhos, né? E tem muita dificuldade. E a roda de olhar é muito legal, porque de repente a gente está passando o olhar assim, na roda, e encontra com o olhar que cruzou exatamente na mesma hora que você. Aí não tem como não dar um sorriso para a pessoa também. É o olhar e o sorriso, né? E assim, é uma coisa muito gostosa, a gente sente um quentinho, um calorzinho quando a gente sente que a gente está sendo visto, a gente está ali, né? E o reforço de identidade que a biodança dá para a gente é impressionante. Eu gosto muito das rodas, exatamente por isso, esse olhar dá uma ideia de pertencimento. Essa roda é minha, eu estou dentro dela. Essa é a minha galera, né? Eu acho isso importantíssimo para todo mundo, né? Por isso é muito rico. E eu gostava muito quando o Rolando estava na roda, porque ele era muito bonito dançando, né? Qualquer coisa que ele dançava era muito bonito ele dançar. Né? Eu ficava muito impressionada que a última vez que eu vi ele estava bem velho já. Eu fiquei assim, enlouquecida quando eu vi ele dando aquele salto. Eu falei, nossa senhora, que lindo, eu quero chegar lá, desse jeito, ou parecida com isso. Então, assim, é um negócio muito, muito forte o fato da gente estar em roda com a galera da gente. Roy, A galera da gente. Bom, primeiro vamos receber pessoas que estão chegando. O Passeio chegou. Peixoto falou assim: onde eu moro teve biodança. Sempre tem biodança perto da gente. A gente só precisa entrar em contato. A gente pode informar. Nós conhecemos praticamente toda a galera de biodança aqui em Brasil. Também temos uma associação nacional. É bastante recente, tem 5 ou 6 anos, mas a gente está bem articulado para informar onde tem biodança. E a biodança está expandindo, só expandindo, está nos 5 continentes, no Brasil, então, praticamente todas as grandes cidades temos biodança, podemos informar, tá? Peixoto, não sei teu nome, vou falar Peixoto. Ana Carolina, Viviane, querida Viviane Duarte, Viviane está aí. Chegou, Sandrinha também, Vani. Minha psicóloga é demais. Oh, isso aqui conhece a Rô. Alguém te conhece. Então, pois é. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu queria falar assim, uma coisa que você falou agora, eu digo agora, assim, foi recente, a tua chegada ao grupo, já tem uns meses, mas foi meados, para lá de meados do ano passado, que você começou a dançar com a gente. E você falou uma coisa que me marcou muito, que ficou muito marcada para mim, que você falou, eu estava esquecendo de mim. Eu queria que você tentasse, porque essa é uma frase muito filosófica. Que a biodança te faz lembrar de você? Qual Rosângela é a que a biodança revela, né? Porque nós temos muitos de nós, né? Somos muitos de nós.
Mas qual é essa Rosângela que tanto te encanta e que te fez voltar para dançar biodança? Eu acho que é a Rosângela que se diverte bastante com as pessoas. E eu estava me afastando naquela época, eu estava me afastando dessa Rosângela. Eu estava muito, muito para dentro, muito. Na verdade, eu não estava muito para dentro. Se eu tivesse, eu estava me vendo, né? Na verdade, eu estava perdida. Era muito mais isso, eu estava perdida. E eu não estava brincando, eu não estava me divertindo, eu não estava vendo graça nas coisas. Né? E a roda com a galera me faz essa coisa gostosa, né? De divertir mesmo, né? De brincar, de gostar de estar em grupo, né? Gostar de estar fazendo, às vezes, uma palhaçada, né? E essa Rosângela eu tinha deixado lá na infância, tinha esquecido dela, né? A partir da biodança que eu falei assim, nossa, eu sou assim também, que legal. E a gente corre o risco nessa, agora, principalmente eu vejo com as redes sociais, a gente corre o risco da gente se perder da gente muito mais rápido. Porque a gente fica vendo coisa demais, ouvindo coisa demais, e daqui a pouco, quem sou eu nesse jogo aí, né? Então, por exemplo, eu nunca gostei de conversas negativas, informações negativas, nunca gostei de ver jornal, eu só gostava de ver as partes que tinham as coisas boas, né? Então, eu não prestava atenção quando tinha coisa ruim. Então, assim, as minhas redes não têm pessoas negativas. O pessoal fala assim, porque fulano que está na minha rede, não sei o que, é amigo. Eu falo, não, amigo meu não é assim. Se for amigo, não é assim, né? E conhecidos, geralmente, quando eu vejo que é uma pessoa que busca esse tipo de coisa, eu vou dando um jeitinho e vou me afastando, né? Mas essa sou eu, a maioria não é assim. A maioria quer estar nas redes, a maioria quer participar de tudo, né? A maioria tem todas as informações. Eu normalmente não tenho muitas coisas que as pessoas falam, eu falo, não, isso eu não vi e eu prefiro não saber, porque a maldade eu sei que existe, eu sei que um monte de gente, eu sei que o ser humano é capaz de fazer muita coisa muito ruim. Eu não preciso ver também, preciso. Eu posso saber para fazer alguma coisa, se eu puder fazer alguma coisa para impedir. Mas se eu não puder fazer nada, eu prefiro não saber. Porque o que eu vou fazer com essa informação? Sofrer? Né? Porque eu sofro, sim, com as coisas que acontecem, que são muito ruins, eu sofro. Né? Apesar de o pessoal falar assim, como é que você atende e fala que sofre com as coisas ruins, o sofrimento das pessoas? É porque no trabalho, no consultório, é diferente. A gente separa as coisas e a gente está fazendo alguma coisa por aquilo, né? De qualquer forma, eu estou fazendo a minha parte a respeito daquela coisa ruim que está junto daquela pessoa que está ali na minha frente, né? Então, eu vou fazer alguma coisa para que aquilo mude. Agora, se for uma coisa distante, essas notícias que vêm, né, de longe, eu falo, para que eu tenho que saber? Então, eu não busco isso, né? E eu vejo que a biodança, ela busca as boas energias. E por que eu vou buscar as ruins? Olhar para o lado ruim. Rô, Né? você está tocando num ponto importante, muito importante, que e aí eu vou te perguntar isso, como que a biodança, ou se a biodança te ajuda a fazer essa conexão consigo mesmo, a ter essa bússola, a seguir essa bússola interna, a seguir o que é seu desejo, a seguir o que faz sentido de fato.
e não ficar, como você está colocando, ao sabor dos ventos, né? Esses ventos aí de tantas informações, de tantas, né, de tantos dados, informações, estímulos, que todos nós estamos aí sujeitos, né, o tempo todo. Full time. Agora, full time. Então, fala para a gente um pouquinho, né, se nesse seu processo na biodança, nessa sua experiência, como é que foi essa conexão com esse desejo, com essa bússola interna? Olha, eu acho que começou com essa descoberta da minha criança que estava adormecida. Porque criança não busca coisa ruim. Criança, para ela, tudo é legal, né? Ela não vê maldade nas coisas. As pessoas falam assim, não, a criança hoje sabe tudo. Sabe não. A criança sempre vê coisa boa. Ela não sabe as coisas que a gente sabe. E nem precisa saber, é só uma criança, né? Então, eu acho que eu me encontrei com a minha criança. E reconheci o momento que essa criança pode ser mais forte em mim. A criança vai ser mais forte em mim quando eu experimentar as minhas coisas, que são os meus desejos. Aquilo que eu estou fazendo, porque todo mundo está fazendo, será meu desejo? Normalmente não. E a maioria está fazendo isso, fazendo porque todo mundo está fazendo. Há uns anos, eu vim ter Instagram, não tem muito tempo. E todo mundo perguntava, você não tem Instagram? Eu acho que eu não preciso. Porque só para pôr foto bonita, eu não sei fazer. Não acho isso tão importante, sabe? Porque na época também era só isso, né? Que só foto bonita. Depois que veio mudando e com a pandemia mudou mais ainda, né? Mas eu vim ter há pouco tempo porque eu achava assim, não tem que estar em todo lugar porque todo mundo está. Então, isso é que me fez ver que eu sou eu não preciso ser como ninguém. Eu já sou uma pessoa. E as outras pessoas são diferentes de mim. Nós somos muito parecidos, e aí a Cris falou semana passada, né, da intimidade verbal, né, do início da aula, que a gente tem intimidade verbal, que é outro momento que eu acho importantíssimo na biodança, que é o momento que a gente se percebe tão parecidos, né? Quando a gente escuta o outro falando um negócio assim, olha, eu me senti assim também, né? Eu também penso assim, sempre em rodas, né? Rodas de terapia, nas rodas, quando a gente começa a se colocar, a maioria das coisas são muito parecidas, os nossos sentimentos são muito parecidos, né? Nós não somos tão diferentes, mas nós somos únicos. E a gente não precisa ir junto com o gado, né? A gente pode ser independente do gado que está indo, né? Sabe aquele boizinho que olha para o lado e vai desgarrando? Pois é, a gente pode ser esse também. Né? Que eu sempre falo, e eu adoro ser esse de vez em quando. Pois é, esse ponto que você tocou é importantíssimo. E até entraram mais pessoas aqui, a Corrinha. Corrinha. Corrinha, o Pecelli disse... O Pecelli falou, é uma pessoa que eu admiro. E claro, olha quem aí, não? Quem não admira? Todo mundo que conhece admira, né? Virgínia, muita gente entrando aqui, muitos fãs da rock. Não os culpo, eles também são fãs. Então, esse ponto que você colocou, Rô, essa questão de não viver como gado, né? Você usou a expressão como gado, né? Não ser mais um, né? Que segue, às vezes, sem saber nem para onde vai, nem por que está indo, né? Então, essa conexão, como a gente estava falando, e você tinha colocado antes, que você falou, eu me conectei primeiro com a minha criança, né? E isso me trouxe essa conexão com o meu desejo. E isso lhe coloca no mundo de uma forma diferenciada. Mesmo reconhecendo
reconhecendo que existe o comum entre nós, né? Que esse tecido humano, né? Que é comum, as emoções comuns, tantas coisas comuns que nos tocam, seres sociais. Somos seres sociais. Somos seres sociais, sem dúvida. Pertencemos à mesma espécie, né? Mas ao mesmo tempo somos únicos, como você colocou. E como que isso, de alguma forma, foi para a sua vida concreta? Essa vontade desse bezerrinho, como você colocou, que de repente sai ali do rebanho e resolve fazer diferente. Como que foi isso? Esse, eu diria, protagonismo. É no momento que a gente assume realmente o protagonismo da nossa vida, né? As rédeas, né? Como que foi isso? Houve dificuldade? Como que a biodança, de alguma forma, pode ter facilitado? Como que foi isso concretamente? A biodança, ela só facilitou a minha vida. Só facilitou. Porque no momento que eu cheguei a parar, né, completamente de ser, né, eu precisava de alguma coisa que me fizesse movimentar. E aí, por causa da biodança, eu fiz outras especializações. Eu me interessei por estudar de novo, estudar mais, e aí não parei mais, né? A gente está sempre estudando. E isso, para mim, é um salto, porque você estudar é você ir a fundo de uma questão, e é ter curiosidade, e essa curiosidade mexe com a gente, é como se fosse um bichinho lá dentro, tem mais coisa, vai atrás, tem mais coisa, sabe? Então, isso foi para mim fundamental, eu voltar a atuar na minha área, que eu estava parada também, né? E assim, e a minha relação, principalmente com a minha filha. A minha filha, eu sempre tive medo de ser muito possessiva, muito, sabe, muito agarrada e atrapalhar a vida dela, né? Porque eu vejo que tem muita gente que faz isso, né? Ou se tem. E aí eu tinha muito medo de fazer isso. E hoje a gente está distante esses quilômetros todos, né? Vocês sabem, né? Minha filha está lá, para quem está aí agora no grupo, minha filha está lá no Canadá, né? Em Toronto, e eu estou aqui, né? E eu estou feliz porque ela está feliz lá. Sinto saudade, sinto, mas eu tenho a minha vida, né? Eu continuei vivendo. Aliás, eu já vivia antes dela. E aí, depois dela, eu precisava continuar vivendo também, ó. Eu sou uma pessoa, né? Então, isso me fez... A biodança que foi a grande responsável para eu me enxergar desse jeito. Eu sou uma pessoa independente de qualquer pessoa. Se eu tiver com alguém, ou se eu tiver sozinha, se eu tiver com a minha família... Não, eu sou uma pessoa independente dessas pessoas. Eu existo independente dessas pessoas. Isso vem da biodança. E quando eu falo para as pessoas fazerem biodança, é exatamente porque eu quero o mesmo para elas. Eu vejo que elas estão com dificuldade de caminhar na vida delas, de olhar para frente e ver que elas são independentes de qualquer outra pessoa que estiver ao lado dela. Ela pode ser muito forte com essa pessoa, ou ela pode ser muito forte sozinha também. Se tiver com essa pessoa, que sempre junto é melhor, né? Junto a gente fica mais forte. Mas se não der para ser, ela não vai ser ninguém. Ela vai continuar sendo ela mesma e ela vai poder caminhar igualmente. E a biodança faz isso nesses caminhares todos, né? E quando a gente caminha em dupla, a gente percebe, né, o quão a gente é parecido e quão a gente é diferente, porque cada um tem um caminhar, né? Quando a gente troca as duplas, a gente sente muito claramente a pessoa, um segura na mão da gente de um jeito, o outro segura na mão de outro jeito, né? O outro, o passo é mais rápido. Outro passo é muito lento, aí a gente vai
se adequando, né, em cada caminhar desse, isso tudo faz com que a gente, né, com que a pessoa, seja quem for, caminhe de verdade na vida dele, né? Caminhe com autonomia, porque a autonomia é de cada um, não dá para eu falar assim, eu vou caminhar igual fulano de tal, acho tão bonito o jeito dele caminhar. Não vai rolar, porque o jeito daquela pessoa é dela. Isso até falando só no movimento, na estética, né, que a gente está vendo. Fora toda a história, toda a bagagem dessa pessoa que ela tem, por isso ela anda daquele jeito. Eu sempre presto atenção no caminhar das pessoas que estão chegando para fazer terapia comigo. Aí eu presto atenção e aí vai passando, aí um dia eu falo assim, por que você está caminhando assim? A pessoa, assim como? E eu gosto muito de fazer o espelho dela. Aí, disso aí vira uma história, né? Cada caminhar é um caminhar, né? Isso aí é a bagagem da biodança também. A minha percepção... Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou dessa diversidade humana. O facilitador de biodança é o ser humano e você acredita ou pensa que tem muitas biodanças diferentes? E para onde vai a biodança em seu conjunto? São duas perguntas. A primeira, fazer biodança, por exemplo, atualmente você, com Sheila e Esteban, fazer biodança com outros facilitadores. Você já conheceu vários facilitadores diferentes, inclusive o criador, Rolando Toro, eu também conheci, fiz formação com ele. São diferentes as biodanças? Existem ou é um padrão assim que poderíamos dizer sempre igual? Qualquer biodança é biodança e é mais ou menos igual? E depois, a segunda pergunta é, para onde vai a biodança? Será que a biodança vai colar? Falando em caminhar, para onde caminha a biodança? Para onde caminha a biodança? O movimento biodança. Interessante, viu? Será que eu vou saber responder isso tudo? Porque, assim, eu falo assim, não tem uma biodança só, cada facilitador tem o seu jeito, e cada facilitador leva o grupo até onde ele consegue ir. Eu vejo sempre isso. Tem facilitador que quase não faz alguns movimentos, alguns exercícios, né? Eu não vou nem falar de sexualidade, não, porque a sexualidade continua sendo tabu também na biodança, né? E eu acho assim, alguns facilitadores têm mais facilidade de lidar de uma certa forma com o grupo. E outros facilitadores lidam de outra forma. E a profundidade do grupo vai até a profundidade que o facilitador está. Assim como o terapeuta. Psicólogo que não faz terapia, fica ali naquele blá blá blázinho assim, não sai muito dali não. Né? E a gente vê claramente, faltou conteúdo, está faltando conhecimento de si mesmo, não é da teoria. Isso. Faltou mergulho em si mesmo, né? Porque se a gente não se conhece, como é que a gente vai levar o outro? O outro está precisando ir mais profundo, mas eu não fui profundamente. Como é que eu vou levar? Se eu não me permito, como é que eu vou ajudar o outro se permitir? Não vai só até um certo ponto. Né? Então, os facilitadores são diferentes de várias formas, fora as preferências mesmo. Tem tudo aquilo, o cara da transcendência continua sendo o Sancler, né? Dos antigos, né? Então, assim, a Nancy é da criatividade, né? A rainha da criatividade, a Nancy. Né? Então, assim,
tem várias formas, né, preferências do facilitador, e aí o grupo vai naquela linha também. O ideal é que a gente, de vez em quando, mude de facilitador até para poder, né, experimentar outro jeito, né? Eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo com Sônia, muito tempo, porque naquele período era importantíssimo para mim estar com ela, e aquele grupo também, tem o grupo também que é adequado, tem o grupo que a gente se sente em casa, porque se a gente não se sente em casa, pode sair do grupo que você não vai render ali, não, né? Então, é o grupo que faz, que acolhe, ou a gente é que se faz ser acolhido também pelo grupo, porque a gente também pode dificultar para o grupo nos acolher, né? Então, assim, agora, para onde vai a biodança? Eu acho que tem muito chão pela frente, muita coisa. Mas eu acho, assim, que tem gente, tem facilitador que fica saindo um pouco da metodologia, e aí eu acho que não é saudável. Um pouquinho tá, mas muito não. Porque senão já aí começa a não ser mais biodança, né? E aí eu acho, principalmente se a gente for, sabe, seguir direitinho a metodologia, já é suficiente. Só de seguir a metodologia já é suficiente, já tem a mágica pronta, né? Se seguir. Agora, tem possibilidades? Tem vários facilitadores que conhecem muita coisa, tem vários tipos de conhecimento, agregar alguma coisa ou outra, vale, mas não pode desvirtuar também, né? Eu sou meio obediente à metodologia, sabe? Aí, Rô, vem a pergunta que não quer calar. Por que o Bio2? O que você sentiu? O que você encontrou lá? Sim, porque a sessão experimental gratuita tá, aqui em Brasília, ao menos, está praticamente instituída. Então, por que você ficou? Você chegou e nos deu essa alegria de ficar. Eu fiquei porque eu me senti acolhida, primeira coisa, né? E eu gostei do grupo. Eu gostei do grupo. Sabe quando você bate o olho assim, você gosta do grupo, sente. O dia que eu entrei, parece que ainda estava meio assim, ainda não estava no nível, perto do nível que está, porque esse ano está bem melhor, né? Mas eu senti que o grupo me acolheu. Então, eu me senti em casa. Eu queria um lugar onde eu me sentisse em casa. Eu já tinha visitado outros grupos, mas eu não me senti em casa. Não tem nada errado com esses grupos. Eles existem, eles continuam, então, com certeza não tem, né? Mas eu não me senti em casa. E com vocês eu me senti. E eu não quis nem conhecer o grupo da quarta-feira, porque eu falei assim, para que eu vou conhecer? Só com eles mesmo. Então, aqui já tá bom, para que eu vou lá? Não faz sentido, né? E aí, ficar na biodança, para mim, nesse momento, é muito importante mesmo, porque eu precisava voltar para a biodança. Eu fiquei mais ou menos acho que uns 10 anos sem fazer biodança, grupo regular, né? Quando tinha os workshops, normalmente, um ou outro eu participava, mas o grupo regular eu já tinha muito tempo que eu não fazia. E eu estava sentindo falta disso, dessa coisa do toda semana tá fazendo a aula, porque toda semana a gente tem um resultado muito bom. Sempre o resultado é bom. Mesmo que a aula não tenha sido assim. Não digo que não existe aula ruim. Não tenha sido a aula que você sai assim falando, nossa, essa foi aquela, mesmo que não tenha sido esta,
né, sempre tem um bom resultado. E às vezes geralmente a gente não percebe nada, aquela que a gente fala assim, foi uma aula. Aí você nem nota, quando é no encontro seguinte, que aí começa o pessoal falando, aí eu, sei, é, eu acho que foi sim, desse jeito. Muito legal. Eu sempre espero um pouco as pessoas começarem a falar, porque eu tenho um pouquinho de esquecimento da aula, né, anterior. Eu não sei assim quais os exercícios, a não ser que tenha sido muito marcante, né, que às vezes fica aquela coisa reverberando. Mas no geral eu esqueço. Aí quando o pessoal vai falando, aí que eu vou me dando conta. Olha, e aí eu vou me dando conta, né, de que algumas coisas aconteceram ao longo da semana, porque já tem a ver com aquela aula anterior, né? Eu acho, assim, riquíssima intimidade verbal, exatamente por isso. Que a gente vai se dando conta ali na fala do outro, né? E às vezes na nossa própria fala. Eu já me peguei falando e me dando conta das coisas. Ó, não tinha pensado nisso, mas agora me veio. Bem assim, desse jeito. Tá muito rico, né? Tá, Super. tá muito rico. Mas o tempo é incrível. Temos linda tandagem hoje. O bate-papo está tão bom, tão gostoso, que o tempo voou. Então a gente está chegando ao final. Olha só, chegando ao final da nossa live. Mais pessoas entraram, Cauã, Delma, mais pessoas entraram aqui na nossa roda. E gostaríamos também de falar que quem não pôde ficar até o final, Vitor está dizendo incrível. Então, incrível. Ele gostou bastante. Sim, quem não pode ficar até o final, completando o que a Sheila estava falando, nós temos um canal no YouTube. Vocês podem, aqui no bios do perfil do Instagram, vocês podem aceder e se inscrevam no canal. Tem conteúdos muito, muito interessantes. Tem todas as lives nossas postadas lá. Tem recorte que a gente faz, mini recortes da live, para quem não tem tanto tempo para assistir 1 hora de live. E tem vídeos também, que nós fizemos muitos vídeos aí, entrevista com facilitadores, principalmente com as pessoas que dançam com a gente, biodanceiros, que a gente chama assim. E tem conteúdo muito interessante. É muito bom e sempre a gente posta. Quem não conseguiu chegar até o final, amanhã vai estar no Facebook, no Instagram, em nossas páginas do Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. Liguem acionem o sininho para receber as notificações, deem like se vocês gostaram, comentem, participem, que isso incentiva a gente cada vez crescer mais, cada vez difundir mais a biodança, né? Essa maravilha que é a biodança. E eu queria falar uma questão quase pessoal. Teve um facilitador muito reconhecido, assim, e eu fiz uma pergunta. No último encontro que a gente teve, muito reconhecido mundialmente, o Carlos Garcia, a Rosângela também estava lá, e a Sheila também, e nós tivemos um encontro, nos chamamos uma maratona, né, encontro de final de semana, e eu fiz uma pergunta para ele também é psicólogo, né, e eu fiz uma pergunta: existe na biodança, existe a transferência, a contra-transferência? Que é aquela questão do relacionamento, né, que existe. E ele falou: existe o amor, né? Se existe o amor, existe a transferência contra transferência, e existem essas concordâncias, porque eu estou falando, e está caindo a ficha, como a Rô acabou de falar, e eu acho que a live hoje está sendo a live, assim, Rô, que eu mais assenti, mais falei, sim. Mesmo que a gente silencie aqui o microfone, quando você ia falando, eu ia falar assim, tipo assim, concordo. É por isso que a gente está no mesmo grupo. Atualmente eu sou facilitador, mas estamos no mesmo grupo. Nos identificamos muito
muito bom. Eu quero falar uma coisa, assim, que eu achei, assim, muito legal vocês estarem fazendo esses vídeos, né, e falando da biodança dessa forma, porque nunca ninguém fez isso, não como vocês estão fazendo, colocando as pessoas que fazem biodança com vocês para falar, né? E gente que tem pouco tempo, bom, para mim é pouco tempo, né? Para quem já fez há tanto tempo, né? Mas assim, gente que tem menos tempo, gente que conheceu com vocês, né? Porque eu falo assim, com vocês é porque não tem tanto tempo assim que vocês estão facilitando, né? Mas eu acho assim, colocar gente de verdade, gente que não é da área, não é psicólogo, não é facilitador, não é só aluno para falar, ele está falando só do que ele sente, só do que ele está percebendo, né, da aula. Ele não está falando de teorias, não está falando nada disso, né, não está puxando a sardinha, não está falando nome técnico, né, essa coisa que a gente termina falando um pouco, mas eu achei, assim, muito legal quando eu vi os primeiros vídeos de vocês. Eu falei, gente, olha que coisa legal que eles estão fazendo, divulgando de verdade a biodança. Porque a biodança é muito desconhecida, muito desconhecida. Quase ninguém conhece. Olha quantas pessoas eu falo e as pessoas não sabem que é biodança. Nunca ouviu falar, não tem lugar nenhum. Ah, nunca vi. Falou, pois procure, está na internet. Já tem muita coisa na internet. Né? Quando eu comecei, não tinha, não. Né? Até a internet era discado também, né? Então, como é que ia ter? Porque faz pouco tempo, né? Então, assim, mas eu quero dar os parabéns para vocês, assim, pela coragem, pela humildade, pela capacidade de pesquisa, de tudo, assim, que vocês fazem, porque vocês estão estudando, porque eu sei que para dar aula a gente continua estudando, a gente sabe disso, né? Todo professor precisa continuar estudando, e eu acho, assim, que é muito legal isso que vocês estão fazendo, para o movimento da biodança, para os alunos, porque assim, o aluno vê que o facilitador está fazendo uma coisa assim legal, é porque sabe que acredita muito, está muito engajado, né? E está querendo fazer para mais gente, porque assim, ter o grupinho ali, eu falo, não é fácil, mas querer que mais gente de fora desse grupinho saiba, sem ter que ficar se vangloriando, né, que eu sou facilitador, porque eu vejo que tem gente que é meio assim, eu sou facilitadora, então, né, mas termina que não faz isso que vocês estão fazendo, né, mostrando para as pessoas, olha, gente, isso é um trabalho legal, é um trabalho de crescimento pessoal, assim, que poucas abordagens fazem dessa forma. Igual a biodança, na verdade, nenhuma faz. E é uma coisa muito livre, muito solta, qualquer pessoa vai chegar. E é claro que biodança não é para todo mundo. Não vai ser, não, como nada nesse mundo né? Mas a biodança facilita muito o caminho de muita gente. E quando eu sugiro biodança para as pessoas, é exatamente pensando nisso. Vai que você só vai ganhar com isso. Você vai aprender tanto sobre você e sobre a vida que não tem preço. Então, assim, agradeço vocês por vocês estarem fazendo essas lives e por me convidar. Obrigada. Foi muito bom estar aqui. Oh, muito, muito obrigado. De coração, de coração. A gente gosta muito de você. Você tem que ter essa disponibilidade de
apoiar a gente, de se apresentar aqui, de abrir o coração para nós, é muito importante para nós. Como a tua permanência no grupo é um reconhecimento assim muito fundamental para nós. Então, muito obrigado. Um bom final de semana para todos nós. Beijo no coração. Muito obrigada. Muito um ótimo obrigado. final de semana. E se você quiser conhecer a biodança, está convidado a fazer uma aula experimental gratuita. Gratidão. Beijo no coração.